E esse foi o motivo, Jonathan, que você foi se desligando da congregação. Porque, assim, eu passei anos de conflito. Eu tinha um amigo, que ele morava perto da minha casa, o bairro que eu morava chamava Jardim da Paz. Não tinha muita paz lá, mas o nome era Jardim da Paz. Certo. E muitas conversas, e eu conversava com ele e tal, e ele também era da congregação, sabe? E nós começamos a nos permitir a questionar, porque até antes não questionava. Era uma questão assim, de intocável, né? Medo. Não pode falar, né? Sim, é pecado, né? Mas aí, de tanto lapada no lombo, de tanta IV, as panelas, as coisas, nós começamos a nos questionar, sabe? Cara, mas será? E aí começamos... Comigo foi assim. Aí foi anos, aí fui pro ministério e tal, aí foi anos de conflito, sabendo o que era pra conseguir me desligar. E você, nesses conflitos, claro, adquiriu maturidade, Sim, através sim. do sofrimento, através de tantas questões que aconteceram. E como que foi pra você se desligar? Nisso, iniciou Jandira? Como é que foi? Então, o Jandira eu acho que já tinha iniciado, né? Mas não tava no meu radar. Pra você ter ideia, eu não tinha muito acesso à internet, ô Daniel. Não tinha muito isso. Então, quando a gente foi bem interessante. Assim, se eu for pontuar pra você, Daniel, foi aqui, esse fator que determinou, eu não vou lembrar. Sim. Mas o fato é que... Foi uma soma? Foi uma soma e assim, eu fui indo, eu vou falar exatamente o que aconteceu. Eu fui indo, congregando. Eu, junto com a minha esposa, eu tinha só a Sara, a nossa primeira filha, e a Manu. Não tinha nem a Manu. Não tinha nem a Emanuela, tinha a Sara, porque a Manu veio depois de quase 9 anos, né? Então, a gente começou já a Marina, sabe, já não... eu via que ela não estava tão contente com aquilo, só que a Marina sempre foi uma pessoa respeitadora. Ela, desde o momento em que nós decidimos casar, ela vinha de um viés de outra denominação. Ah, ela não era da congregação? Não. A Mai eu conheci na escola, né? É interessante, eu acho que isso aqui eu nunca falei. Assim, pelo menos aberto na internet. A Marina, a gente se conheceu na escola. Éramos os melhores amigos um do outro. Começamos a namorar. E quando a gente começou a namorar, eu já falei pra ela, eu sou aqui da congregação. E ela falou, eu vou nessa outra igreja. Então, beleza. Eu falei, então nós vai na sua e depois vai na minha. Aí fui na dela, participei tudo. Achei muito estranho, que até então nunca tinha entrado, entrei até com medo. Olha só que interessante. Cheio de receio, né? Com medo, eu falei, rapaz do céu, o que vai acontecer? Já pegaram meu nome na porta, eu falei, meu Jesus amado. E aí o fato que trataram só de você ter entrado tudo, já é um grande carinho e avanço. respeito, e voltamos. Depois fomos na congregação. Ela gostou. E aí a gente falou, e aí, onde a gente fica? Vamos ficar aqui na congregação, e ficamos, e vimos muitas coisas. Nessa época, nós congregávamos no Jardim Batagim. Era o saudoso irmão Júlio. Pensa num cooperador, Daniel, que era um doce. Olha só, o Júlio veio na minha casa. O irmão Júlio veio. O irmão Júlio visitou a minha casa. Você já era casado? Isso, nós já éramos casados. Ele veio, lá na casa da minha mãe não, mas como casado veio, o irmão Júlio. E, poxa vida, aquele velhinho ali, muitas promessas de Deus saiu da boca daquele velhinho. Então a palavra é verdadeira. Quando o homem deixa Deus usar mesmo de verdade, sim. Rapaz, a coisa acontece. E aquela simplicidade dele, Deus operou muita coisa na nossa vida. Vimos muitas coisas acontecerem. Só que o tempo foi passando, chegou um ponto e eu lembro certinho, o dia que eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Eu lembro que eu sempre sentava atrás do banco do ministério, na fileira dos violinos ali. Cheguei, sentei, coloquei meu instrumento, olhei e passo o culto. Eu falei, rapaz, será que eu pequei? É possível. Rapaz, eu não consigo sentir mais nada. Eu devo estar em algum pecado. Não é possível. Cara, eu comecei a me questionar, ficar preocupado. Eu falei, não tem. Aí ia o outro culto, colocava meu instrumento, tocava. E aí eu falei, rapaz, ou eu pequei, ou eu tô entrando em depressão, ou tá acontecendo alguma coisa. E chegou algum ponto que eu comecei a me questionar de um monte de situação. E aí eu fui vendo algumas coisas acontecendo no culto, desagradável. Exemplo, às vezes eu tinha medo
Isso aqui é outra coisa que talvez é bem até polêmico isso aqui, sabe, Daniel? Que eu vou falar agora aqui. Eu tinha medo de ver alguns irmãos ou irmãzinha testemunhando, ficar com o coração apertado. De medo de mandar sentar, medo de falar assim, ó, irmã, para. Rapaz, aquilo coração, velho, eu achava Angustiado. que... Angústia, cara. Quando ia uma irmãzinha simples, começava lá e demorava, eu já falava, fia, pelo amor de Deus, acelera o passo, que já a muquetada vai comer no pé do miolo. E aí... Era um momento de angústia pra você. Cara, angústia terrível. Por quê? Eu sempre, desde muita criança, Daniel, eu sempre fui amoroso. Bom, você me conhece toda a vida, desde criança. Eu brincava no campinho junto, aí chutava a bola no campinho junto, morava de topo de frente um com o outro, né? Então você sabe disso. Eu sempre fui amoroso, carinhoso, sempre abracei. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ajudar. Eu sempre fui até meio tonto. Tanto que eu sou apaixonado por pessoas, por gente, né? Então eu olhava e falava, minha filha, vamos que já... Ei, cara, mas tinha umas vezes que não tinha jeito. E vai, mais uma obra, irmão. Irmã, por favor, irmã, essas coisas não se contam aí. Aí já, não, irmão, mas, irmã... Aí, cara, vinha a marretada que mais me doía. Aí eu vinha uma, Senhor, cobre com o teu sangue. Deus tem misericórdia, Senhor. Aquilo, cara, eu olhava assim, a minha vontade era falar, bonito, né? Bonito, você que tá falando misericórdia. O que você olhou essa semana? E você? Você, rapaz, eu te conheço. A gente que sempre rodou obra, rapaz, eu te peguei ali, você tem que falar misericórdia do que você tava olhando. Na hora que você passou o carro, eu vi. Sabe, cara? Então aquilo... Hipocrisia. Cara, aquela hipocrisia gerava gatilhos em mim de muita decepção, Daniel. Cara, chega depois do culto, irmãzinha, vem cá, filha, ó. Olha, na próxima vez ensina, até porque, olha só que interessante, tem a repreensão, né? Mas eu nunca vi ninguém ensinar a testemunhar. Irmãos, hoje vai ser um culto que eu vou ensinar nós testemunharmos. Nós vamos testemunhar, olha, procura seguir nessa linha. Isso aqui, irmãos, não pode. Ó, isso aqui evita, porque isso aqui não edifica. Sabe, alguma coisa desse tipo? Nunca foi ensinado. Dá instrução, né? Nunca foi... A congregação nunca foi uma igreja de instrução, Daniel. Agora você virar pro outro lado. Entendeu? Nunca foi uma igreja de instrução. Nunca foi uma igreja em que hoje... Eu acredito, né? Faz muito tempo que eu não entro numa congregação cristã no Brasil. Eu não sei como que tá hoje, mas eu acredito que deve ter evoluído, não é possível. Trazer um estudo, uma coisa, né? É muito complexo isso porque a congregação, se é uma igreja muito ramificada, então se no Brasil se fala pelo menos 24 dialetos, mais ou menos, 24 tipos de línguas fala dentro do Brasil, mais ou menos. Certo. Imagina a congregação. Cada um tem um sistema, cara. Embora algumas coisas são a mesma questão, mas lá para os interior, Jonathan, se aqui nós pensamos assim, certo, até chegar lá, bem com o advento da internet, mas demora, entende? Então tem muitos lugares que continua da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. É triste. É triste. Sabe por que é triste? Porque essas pessoas, elas estão fadadas ao fracasso, tá? E mais, quando você não ensina uma pessoa, Daniel, é muito perigoso. Quando você fica só no Deus vai fazer a promessa, a palavra essa vai cumprir na tua vida. Quando o pregador ele não é congruente com aquilo que ele prega, não, mas é a palavra de Deus, o vaso é sujo e a água é limpa. Sei se é assim não. Complicado, estranho, né? complicado, sabe por quê? Quando você não ensina, você não arranca a pessoa do mal que ela esteja vivendo. Por quê? Hoje eu vi muitas pessoas serem condenadas, perder a liberdade, ser humilhadas, sabe? Porque foi descoberto um pecado. Ok. Só que existe muito pecado hoje, muito pecado, que é pecado do mesmo jeito, ninguém fica sabendo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que talvez uma pessoa pega um celular e vai ver um vídeo indevido, ele está pecando, porque o Senhor falou, se você olhar, desejar, você já pecou. Tudo começa aqui, ó. Então, qual a diferença disso? Agora, como eu julgo uma pessoa que teve lá um problema na vida dela de uma forma tão dura, quando talvez eu esteja fazendo pior do que ela, sabe? Só que ninguém vê. Só que o meu tá tudo pecado é certo. escondido.
Eu conheci um casal numa ocasião que o filho falou pra mim, falou, cara, é assustador. É assustador. O pai tem preocupação com relação a uma situação para com o filho. Só que o pai já se apresentou de várias formas que o filho já pegou. Você tá entendendo? E ninguém sabe. Consegui ser um pouco mais claro? Eu acho que é muito sério. Isso, você imagina só. O pai quer corrigir o filho. Você tem que fazer assim, assim, assado. Ou a filha, no caso. Eu quero corrigir a minha filha assim. Você tem que ser assim, assim, assado. Você não pode ser desse jeito. Você não pode fazer dessa forma. Você não pode se comportar. Ok, mas... Eu te vi lá. E se a mãe saber da onde você tava? Você entende? Aquela questão, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Você entende? Então tudo isso, Daniel, assim, eu falo com muito temor de Deus, né? Com muito temor de Deus. E não estamos falando de pessoas, mas sim de comportamentos, né? Sim. Né? De comportamentos. E o fato é que tudo isso, para quem tem um mínimo de empatia pela vida, pelo ser humano, ela começa a se questionar. Começa a falar, será que é isso mesmo? Será que pode isso? E quando você não ensina, o ensino tira a pessoa do buraco, cara. Ela cria consciência de algo que talvez ela esteja fazendo no piloto automático. Embora é lícito, Jonathan, qual que é a diferença no seu pensamento entre a pessoa oferecer um ensino do que é a pessoa, do que é a realidade dela, a questão de casamento, de família? Qual que é a diferença que você nota sobre você ensinar e você levar uma cesta básica? Cara, eu falo que a cesta básica, você vai levar essa cesta básica, você está mais prejudicando a pessoa do que ajudando, no meu ponto de vista, tá? Salvo as exceções, tá? Eu já passei situações de ter que trocar alimento com um amigo meu. Já passei, muita dificuldade. Vou falar uma coisa pra você. Quando você ensina, você dá pra pessoa a oportunidade, pode ser que ela não queira, mas pelo menos ela tá sabendo, dela sair daquela vida e nunca mais voltar pra ela. Quando você dá uma cesta básica, é como se você colocasse um selo. Esse aqui é o seu limite e continue assim. Refém. Refém disso aqui. Então o conhecimento, sabe qual que é o problema do conhecimento? O problema do conhecimento é que talvez aquela pessoa que tá hoje no fundo do poço pode ser muito maior do que você daqui 2, 3 anos. É do seu domínio, né, Jonathan? Então, será que isso é bom? Porque quando a pessoa ela tem o conhecimento, aí você não tem como controlar a vida dela. E tudo isso por causa de coisas que são abomináveis diante dos olhos de Deus, Daniel. Vaidade, orgulho, ego, poder.